Amado Filho de Deus, filha querida do Altíssimo, pare por um instante e respire profundamente. Sinta o ar enchendo teus pulmões cansados. Este não é um momento comum da madrugada. Não é apenas mais uma noite de insônia torturante ou de ansiedades que se avolumam como nuvens carregadas sobre tua alma inquieta. Enquanto o mundo se recolhe ao silêncio aparente, há uma batalha invisível sendo travada sobre tua vida. Há forças espirituais em movimento, anjos sendo despachados do trono de Deus, decretos celestiais sendo pronunciados sobre teu destino. O inimigo de tua alma pensou que esta seria mais uma noite de derrota, mais uma madrugada onde te veria consumido pela preocupação, corroído pela ansiedade, derrotado pelo cansaço que não encontra descanso. Mas Jesus preparou este momento como um abrigo sagrado, como um tabernáculo de paz no meio do deserto da aflição. Ele sabia que tu chegarias até aqui. Conhecia cada lágrima que rolou por tua face na escuridão do quarto, cada suspiro de angústia que escapou de teus lábios, cada oração fragmentada que subiu aos céus como incenso quebrantado. E por isso, ele preparou este refúgio, este lugar de encontro onde tua alma pode finalmente respirar, onde teu coração pode encontrar o ritmo da paz. Atmosfera noturna sagrada expandida. Olha ao teu redor. Sente a brisa suave da noite acariciando tua pele. Ela não é apenas movimento do ar, corrente natural que se forma pela diferença de temperatura. Não, meu querido, minha querida. Esta brisa é o sopro do Espírito Santo. É o mesmo vento que soprou sobre as águas no princípio da criação. O mesmo pneuma divino que encheu os pulmões de Adão no jardim do Éden. A mesma ruach que encheu o cenáculo no dia de Pentecostes. E agora, nesta madrugada, ele sopra sobre ti, trazendo vida onde havia morte, esperança onde havia desespero, paz onde havia tormenta. O luar que se filtra através das cortinas. Observe como ele pinta teu quarto com uma luz prateada, suave, quase etérea. Esta não é mera luz natural refletida da superfície lunar. É reflexo da glória de Deus iluminando teu caminho, mesmo quando tudo ao teu redor parece escuridão. Como Deus disse a Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se as puderes contar. Assim ele te convida nesta noite a olhar além das circunstâncias naturais e contemplar sua glória que brilha sobre ti mesmo na mais densa escuridão. As sombras que dançam nas paredes do teu quarto não são tuas inimigas. Não são presenças malignas ou fantasmas de fracassos passados. Estas sombras são as asas do Altíssimo te cobrindo, criando um tabernáculo de proteção onde tua alma pode finalmente encontrar refrigério. Como o salmista declarou, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Assim tu estás sendo envolvido por esta sombra divina, este lugar secreto onde o barulho do mundo não pode chegar, onde as vozes da ansiedade são silenciadas pela voz suave e delicada do Espírito. Reconhecimento profundo da luta noturna. Eu sei, querido, eu sei que tu trouxeste contigo para esta cama mais do que apenas teu corpo cansado. Trouxeste as contas que vencem amanhã e que não sabes como pagar. Trouxeste a preocupação com o filho que escolheu caminhos que dilaceram teu coração de mãe, de pai. Trouxeste a angústia do relacionamento que esfria a cada dia, o casamento que já não tem o calor do primeiro amor, a solidão que aperta o peito mesmo quando estás cercado de pessoas. Trouxeste também os medos. Os medos que sussurram em teus ouvidos como víboras venenosas. O medo do futuro incerto, do diagnóstico médico que pode chegar, da perda do emprego, da velhice solitária, da morte que se aproxima silenciosa. Estes medos se avolumam na escuridão como nuvens carregadas de tempestade, bloqueando a luz das estrelas da esperança. Tua mente cansada funciona como uma máquina desgovernada, processando informações, tentando resolver quebra-cabeças que não têm solução humana, carregando fardos que são pesados demais para teus ombros mortais. É como se fosses um atlas moderno, tentando sustentar o mundo inteiro sobre tuas costas, esquecendo-te de que existe alguém que sustenta não apenas o mundo, mas todo o universo com a palavra do seu poder.
As ansiedades se multiplicam na escuridão, como bactérias em ambiente propício. Uma preocupação gera outra, que gera outra, que gera outra, numa cadeia infinita de e se isso acontecer? E se aquilo der errado? E se eu não conseguir? E se for tarde demais? E assim, tua mente se torna um laboratório de cenários catastróficos, um teatro onde encenam tragédias que ainda nem aconteceram e talvez nunca aconteçam. Mas esta noite, meu amado, minha amada, Deus quer te ensinar um segredo que pode transformar completamente tua relação com o sono, com o descanso, com a noite. Este segredo é simples, mas profundo. O descanso verdadeiro não é ausência de problemas, mas presença de fé. Não é a eliminação das tempestades, mas a certeza de que Jesus está no barco contigo. Não é o silêncio das vozes que gritam ao teu redor, mas a amplificação da voz suave e delicada que sussurra: paz, esteja quieta. Convite expandido à declaração de fé. Se estás ouvindo estas palavras neste momento, não foi por acaso. Não foi o algoritmo do YouTube que te trouxe até aqui. Não foi uma coincidência que te fez clicar neste vídeo, exatamente agora, nesta hora, neste estado de espírito. Foi o Espírito Santo de Deus que guiou teus dedos, que direcionou tua busca, que abriu teus ouvidos espirituais para receber esta palavra de vida. Deus te trouxe até aqui porque tem algo específico para falar ao teu coração nesta madrugada. Ele viu tua aflição, ouviu teu clamor silencioso, recolheu cada lágrima derramada no travesseiro. E agora, como resposta de amor às tuas orações fragmentadas, Ele preparou este banquete espiritual, esta mesa posta no deserto da tua aflição. E eu te convido, como um ato profético de fé, como uma declaração que vai ecoar nos céus e fazer tremer as estruturas do inferno, a escrever nos comentários desta oração: Senhor, eu creio em nome de Jesus. Não é apenas uma frase religiosa, não é apenas um mantra espiritual. É uma chave dourada que vai abrir as comportas do céu sobre tua vida nesta madrugada. É um decreto que vai mobilizar anjos, que vai mover a mão de Deus, que vai alterar o curso dos acontecimentos sobre tua história. Quando tu escreves, Senhor, eu creio, estás fazendo a mesma declaração que Marta fez diante do túmulo de Lázaro. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estás ecoando a fé do centurião romano que fez Jesus se admirar. Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Estás proclamando junto com Tomé, depois de tocar as chagas: Senhor meu e Deus meu. Esta declaração nos comentários não é apenas para ti. É um farol que vai guiar outros corações aflitos até este mesmo refúgio de paz. É uma ponte que Deus vai usar para levar sua consolação a alguém que neste exato momento, em algum lugar do mundo, está passando pela mesma luta que tu enfrentas. Tua fé declarada publicamente pode ser o milagre que alguém está esperando. Salmo 127, 2. A revelação do sono, como dádiva divina. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Filho amado de Deus, filha querida do Altíssimo, este versículo não é apenas uma promessa consoladora escrita há 3.000 anos. É uma revelação profunda sobre o caráter paternal de Deus, sobre sua natureza amorosa, sobre a maneira como Ele se relaciona conosco, seus filhos. Vamos desembrulhar este tesouro palavra por palavra, como quem abre um presente precioso. Inútil vos será levantar de madrugada. Deus está dizendo que há uma futilidade, uma vanidade, um vazio existencial em levantar-se de madrugada não para buscá-lo, mas para tentar resolver com força humana aquilo que só Ele pode resolver. Não é condenação ao trabalho honesto, à dedicação responsável. É condenação à ansiedade que nos faz trabalhar compulsivamente, tentando controlar aquilo que está além do nosso controle. Repousar tarde. Há pessoas que só conseguem parar quando o corpo desaba de exaustão, que confundem produtividade com piedade, movimento com progresso. Deus está dizendo que há um tempo para trabalhar e um tempo para descansar, e que ambos são sagrados quando vividos em sua vontade. Comer o pão de dores. Este é o pão amargo da preocupação, da ansiedade, da angústia.
É o alimento tóxico que envenena nossa alma quando nos alimentamos de cenários catastróficos, quando ruminamos problemas como vacas que remoem o capim. Deus não quer que tu comas este pão amargo. Ele preparou um banquete de paz para tua alma faminta, pois aos seus amados, note bem, aos seus amados, não aos perfeitos, não aos que nunca falharam, não aos que têm fé inquestionável, aos amados. E tu és amado. Independentemente de quantas vezes falhaste hoje, de quantas promessas quebraste, de quantas orações deixaste de fazer, o amor de Deus por ti não é baseado na tua performance, é baseado na sua natureza. Ele dá enquanto dormem. Esta é a parte mais revolucionária do versículo. Enquanto tu dormes, quando não podes trabalhar, quando não podes se esforçar, quando não podes controlar absolutamente nada, Deus trabalha, Ele dá, Ele provê, Ele resolve, Ele cura, Ele restaura. Ele opera milagres silenciosos que só descobrirás ao acordar. Aplicação prática revolucionária. Agora, meu querido, minha querida, deixa esta verdade descer do teu intelecto para teu coração, da tua cabeça para tua alma. Tua cama não é apenas um móvel comprado numa loja, feito de madeira, ferro e espuma. Esta noite, ela se torna um altar sagrado onde ofereces a Deus tua rendição, tua confiança, tua fé. Cada vez que tu te deitas nela com fé, estás declarando: Senhor, eu confio em ti. Entrego-te minhas preocupações e recebo tua paz. Teu travesseiro não é apenas um objeto de conforto físico. É o lugar santo onde pousas tua cabeça com a mesma confiança que Jesus tinha quando disse: Está consumado, e inclinou a cabeça. É o lugar onde depositas não apenas teu corpo cansado, mas todos os pensamentos que te atormentam, todas as ansiedades que te consomem, todos os medos que te paralisam. Cada batida do teu coração acelerado pela ansiedade pode se transformar em um tambor sagrado de adoração, marcando o ritmo da fé que pulsa em teu peito. Em vez de ouvir as batidas como alarmes de perigo, passa a ouvi-las como música celestial, como a trilha sonora da vida abundante que flui em teu interior. Tua respiração agitada pode se tornar oração sussurrada. Cada inspiração pode ser um Senhor. Cada expiração pode ser um em ti confio. Inspira a presença de Deus. Expira as preocupações. Inspira a paz que excede todo o entendimento. Expira as ansiedades que te atormentam. Respira com fé, e verás como até mesmo o ato mais básico da vida se torna comunhão com o Criador. Salmo 4:8. A paz que brota da segurança divina. Em paz me deitarei, e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Davi escreveu este salmo, mas não em um momento de tranquilidade. Ele estava fugindo de Absalão, seu próprio filho que se rebelou contra ele e queria matá-lo. Imagine a dor no coração de um pai que precisa fugir do próprio filho, que vê sua família destruída pela ambição e pela rebeldia. Imagine a ansiedade de um rei que perdeu o reino, de um homem que perdeu a casa, de um pai que perdeu o filho. E é exatamente neste contexto de dor, perda e incerteza que Davi faz esta declaração profética: Em paz me deitarei. Não é negação da realidade, não é pensamento positivo, não é autoconvencimento psicológico. É fé genuína que transcende as circunstâncias. Esta paz de que fala Davi não é ausência de tempestade. É a certeza de que Jesus está no barco contigo. Não é a eliminação dos problemas, é a presença do solucionador de problemas. Não é o fim das batalhas, é a presença do Senhor dos Exércitos lutando ao teu lado. Quando tu te deitas esta noite, não estás simplesmente colocando teu corpo numa posição horizontal para descansar os músculos cansados. Estás fazendo um ato profético de fé. Estás declarando que, não importa quantas tempestades estejam rugindo ao teu redor, há uma paz que brota de dentro para fora, uma tranquilidade que tem suas raízes não nas circunstâncias externas, mas na pessoa de Jesus Cristo. Logo dormirei. Davi não disse: talvez eu durma, espero que eu durma. Se Deus quiser, eu durmo. Ele fez uma declaração profética: dormirei. É a confiança de quem conhece o caráter de Deus, de quem experimentou sua fidelidade inúmeras vezes
de quem sabe que aquele que não dorme nem cochila está velando sobre seus filhos. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A segurança não vem do sistema de alarme da casa, não vem da conta bancária robusta, não vem dos planos de saúde caros. A segurança verdadeira vem do Senhor. É Ele que faz repousar seguro. É Ele que acalma as tempestades, que fecha a boca dos leões, que apaga o fogo da fornalha, que transforma o vale da sombra da morte em mesa posta na presença dos inimigos. Isaías 26, 3, 4. A mente firme, como âncora da alma. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque em ti confia. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A palavra hebraica para perfeita paz é shalom shalom, paz duplicada, paz completa, paz que transborda, paz que se multiplica. Não é uma paz pela metade, não é uma trégua temporária na guerra da ansiedade. É paz completa, integral, que afeta corpo, alma e espírito. Esta paz está condicionada a uma mente que está firme em Deus. A palavra hebraica samuk significa estabelecida, fixa, apoiada, como uma construção que tem alicerce sólido. Uma mente firme em Deus não é uma mente que nunca tem dúvidas. É uma mente que sempre volta para Deus quando as dúvidas surgem. É como uma âncora num navio. Durante a tempestade, o navio balança, as ondas o sacodem, o vento o empurra de um lado para outro, mas a âncora permanece fixa no fundo do mar, impedindo que o navio seja levado pela correnteza. Assim é uma mente firme em Deus. Pode balançar com as circunstâncias, mas nunca se deixa levar por elas, porque em ti confia. A confiança é o combustível da paz. Sem confiança, a paz é impossível. Com confiança genuína em Deus, a paz é inevitável. É uma lei espiritual tão certa quanto a lei da gravidade no mundo físico. Deus não oferece uma paz entre muitas opções. Jesus não disse, uma das minhas pazes vos dou. Ele disse, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz de Jesus é única, inimitável, sobrenatural. É a mesma paz que ele tinha durante a tempestade no mar da Galileia, dormindo tranquilamente, enquanto os discípulos desesperavam. Inserção natural e profunda do convite ao canal. Meu querido irmão, minha querida irmã, se esta palavra está aquecendo teu coração como uma brasa viva tirada do altar de Deus, se estas verdades estão penetrando nas câmaras mais profundas da tua alma como bálsamo curador, se sentes o Espírito Santo sussurrando confirmação em teu espírito, eu te faço um convite especial. Convido-te a se inscrever neste canal e deixar teu gostei nesta oração. Mas não faças isso apenas como um clique mecânico, como uma ação automática das redes sociais. Faze isso como um ato profético de fé, como uma declaração de que crês na obra que Deus está fazendo através desta palavra. Quando clicas em inscrever-se, estás acendendo uma vela na escuridão da internet, criando um farol para que outros corações aflitos encontrem este mesmo refúgio de paz. Estás participando da obra missionária de Deus no mundo digital, tornando-te cooperador na tarefa de consolar os que choram e fortalecer os que desfaleceram. Tua inscrição é mais que apoio a um canal, é investimento no reino de Deus. É declaração profética de que crês que Ele tem mais palavras de vida para falar sobre tua existência através deste ministério. É como Maria derramando o perfume sobre os pés de Jesus. Um gesto que pode parecer pequeno, mas que tem fragrância eterna. Quando deixas teu gostei, estás fazendo eco à voz de Deus que disse sobre ti: Este é meu filho amado, minha filha amada, em quem me comprazo. Estás declarando que gostas da obra de Deus em tua vida, que aprovas seus métodos de cura, que concordas com seus planos de restauração. E para aqueles que Deus tem colocado prosperidade nas mãos, que têm sido abençoados financeiramente, convido-vos a considerar uma oferta de amor para este ministério. Não é cobrança, não é manipulação, não é barganha espiritual. É oportunidade de participar da obra de Deus, de ser canal de bênção, de semear no reino que produz frutos eternos. Aprofundamento revolucionário da confiança, que gera repouso.
O descanso verdadeiro, meu amado, não nasce do esforço, nasce da rendição, não é produto da tensão, é fruto da confiança. É como uma criança pequena que adormece no colo do pai durante uma viagem longa. A criança não se preocupa com o destino, com o combustível, com o trânsito, com os perigos da estrada. Ela simplesmente confia que o pai sabe dirigir, conhece o caminho, chegará ao destino com segurança. Assim Deus quer que repouses em seus braços eternos. Ele é o pai que nunca se cansa, que nunca erra a rota, que nunca fica sem combustível, que nunca perde o controle do volante. Ele é o motorista mais experiente da história da humanidade, aquele que guiou Noé através do dilúvio, Moisés através do deserto, os israelitas através do Mar Vermelho, os 3 jovens através da fornalha. Tua respiração agitada pela ansiedade pode se tornar uma sinfonia de fé. Cada inspiração profunda é uma declaração: Senhor, eu recebo tua paz. Cada expiração lenta é uma entrega: Senhor, eu libero minhas preocupações. Respira com propósito, respira com fé, respira sabendo que o mesmo ar que enche teus pulmões é o sopro de vida que Deus insuflou em Adão. Cada batida do teu coração pode se tornar uma oração ritmada. Não ouças as palpitações da ansiedade como alarmes de perigo, mas como tambores sagrados tocando a música da vida abundante que flui em teu peito. Teu coração não está disparado porque algo está errado. Está acelerado porque algo maravilhoso está prestes a acontecer em tua vida. Jesus no Getsêmani, o modelo perfeito da entrega. Na noite mais escura da história da humanidade, na madrugada que definiria o destino eterno da raça humana, Jesus Cristo enfrentou sua maior angústia. Não era apenas ansiedade comum, era o peso de todos os pecados da humanidade se concentrando sobre seus ombros santos. Era a perspectiva da separação do Pai, algo que nunca havia experimentado em toda a eternidade. Lucas nos conta que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo no chão. É uma condição médica chamada hematidrose, que ocorre apenas sob extremo estresse emocional. Imagine a pressão psicológica, espiritual e física que Jesus estava enfrentando para que seu próprio corpo começasse a suar sangue. Seu coração estava perturbado até a morte. Ele disse aos discípulos: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Era uma angústia tão profunda que ele pediu companhia humana, ainda que soubesse que eles iriam dormir em seu momento de maior necessidade. Mas foi exatamente neste contexto de agonia extrema que Jesus pronunciou as palavras que transformaram o sofrimento em vitória, o desespero em esperança, a angústia em entrega. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua. Filho querido, filha amada, tuas preocupações noturnas são teu Getsêmani particular. É teu jardim de angústia, teu lugar de decisão. Como Jesus podes transformar a ansiedade em entrega, o desespero em confiança, o medo em fé. O que te mantém acordado não é punição, é oportunidade de experimentar o mesmo processo de rendição que Jesus viveu. Quando Jesus disse: Não se faça a minha vontade, mas a tua, ele não estava sendo passivo ou resignado. Estava fazendo a escolha mais poderosa que um ser humano pode fazer: escolher confiar em Deus quando tudo parece estar desabando. Estava declarando que a vontade do Pai é sempre melhor que nossos próprios planos, mesmo quando não conseguimos entender. Ana e o poder da oração silenciosa. Ana era uma mulher quebrantada, estéril numa cultura onde a fertilidade definia o valor feminino, desprezada pela co-esposa de seu marido, incompreendida até mesmo pelo líder religioso. Ela ia todos os anos ao templo e chorava sua dor diante de Deus, mas o céu parecia fechado, surdo às suas súplicas. No dia em que sua história mudou, Ana orou de uma forma diferente. A Bíblia diz que ela orava no seu coração, somente se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Era uma oração tão profunda que não precisava de palavras audíveis, tão íntima que apenas Deus podia ouvir. Eli, o sacerdote, pensou que ela estava embriagada. Às vezes, nossa dor é tão profunda que outros não conseguem compreender. Pensam que estamos exagerando,
dramatizando, inventando problemas. Mas Deus ouve cada lágrima não derramada, cada suspiro engasgado na garganta, cada oração que se perde no caminho entre o coração e os lábios. Ana fez uma promessa ousada a Deus. Se ele lhe desse um filho, ela o devolveria para o serviço no templo. Era o paradoxo da fé. Pedir algo com todas as forças e estar disposta a entregar de volta. Querer tanto um filho que estava disposta a abrir mão dele para honrar quem poderia concedê-lo. Assim como Ana, tua oração noturna não precisa de eloquência. Não precisa de vocabulário teológico sofisticado. Precisa apenas de um coração sincero, de uma alma quebrantada, de um espírito disposto a entregar a Deus até mesmo aquilo que mais deseja. Quando Ana saiu do templo naquele dia, seu rosto já não era triste. Antes mesmo de engravidar, antes mesmo de ver a resposta, ela já estava em paz. A paz não veio com a resposta, veio com a entrega. Não veio quando o problema foi resolvido, veio quando o problema foi entregue a Deus. O Pai Nosso. Como mapa da oração noturna, Jesus ensinou os discípulos a orar, dando-lhes uma oração modelo que contém todos os elementos essenciais da comunicação com Deus. Mas esta oração não é apenas para ser recitada mecanicamente. É um mapa, um roteiro, um GPS espiritual que nos guia através dos territórios da fé. Pai nosso que estás nos céus, mesmo na escuridão da madrugada, mesmo quando te sentes órfão neste mundo, Deus continua sendo teu Pai amoroso. Não é apenas Deus, o Criador distante. É Abba, Papai, o Pai que se deleita em teus filhos. Ele está nos céus, o que significa que tem perspectiva eterna, visão panorâmica da tua situação. O que parece catástrofe para ti pode ser oportunidade para Ele. Santificado seja o teu nome. Tua insônia pode se tornar adoração. Em vez de passar a madrugada ruminando problemas, passa-a exaltando o caráter de Deus. Santifica seu nome declarando sua bondade, sua fidelidade, sua misericórdia, seu poder. Transforma tua vigília forçada em vigília santa. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o reino de paz se estabeleça sobre teu quarto nesta noite. Que tua cama se torne território celestial, onde a vontade de Deus é soberana. Que teu coração ansioso seja invadido pela realidade do céu, onde não há pressa, não há desespero, não há falta de recursos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Inclui aqui o pão da tranquilidade, o alimento da alma, o maná da paz. Deus quer suprir não apenas tuas necessidades físicas, mas também tuas necessidades emocionais, mentais, espirituais. Pede-lhe o pão do sono reparador, o alimento da esperança, a água da vida que sacia para sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muitas vezes a insônia tem raiz no perdão não concedido. Libera o perdão que traz leveza ao coração. Perdoa quem te feriu, quem te traiu, quem te decepcionou. E perdoa a ti mesmo pelos erros cometidos, pelas oportunidades perdidas, pelas palavras que não deveria ter dito. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação de se desesperar, de perder a fé, de tomar decisões precipitadas movido pela ansiedade. Livra-nos do mal da ansiedade crônica, do medo paralisante, da insônia torturante. Liberta-nos das fortalezas mentais que nos mantêm prisioneiros de nossos próprios pensamentos. A entrega prática e detalhada dos fardos. Agora, meu querido, minha querida, quero que faças um exercício espiritual comigo. Imagina cada preocupação que carregas como uma pedra pesada em tuas mãos. Sente o peso dela, a rugosidade da superfície, a frieza que penetra na pele. Estas pedras representam tudo aquilo que tem roubado teu sono, perturbado tua paz, agitado teu coração. A primeira pedra é a preocupação financeira. As contas que vencem amanhã, o dinheiro que não será suficiente, o emprego que pode ser perdido, os sonhos que custam mais do que podes pagar. Sente o peso desta pedra em tuas mãos. Agora, caminha em direção à cruz e deposita-a aos pés de Jesus. Diz com fé: Jesus, eu entrego a ti minhas finanças,
Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu alimentas as aves do céu e vestes os lírios do campo. Não deixarás faltar o necessário para teus filhos. A segunda pedra representa teus relacionamentos feridos, o casamento que esfria, os filhos que se rebelaram, os pais que não compreendem, os amigos que se afastaram, o coração partido por traições e decepções. Esta pedra tem arestas cortantes que machucam tuas mãos. Deposita-a também aos pés de Jesus e declara: Senhor, eu entrego a ti meus relacionamentos. Tu és o restaurador de relacionamentos quebrados. Tu podes unir o que foi separado, curar o que foi ferido, reconstruir o que foi destruído. A terceira pedra é a preocupação com a saúde, tua própria saúde ou a saúde de pessoas amadas. Os exames médicos que aguardas, o diagnóstico que temes, o tratamento que não funciona, a dor que não passa. Esta pedra pulsa em tuas mãos como coração doente. Entrega-a a Jesus dizendo: Senhor, Tu és Jeová Rofeca, o Deus que cura. Pela Tua chaga nós fomos sarados. Eu entrego a Ti toda a enfermidade, toda dor, todo medo relacionado à saúde. Tua vontade é que tenhamos vida abundante. A quarta pedra simboliza teus medos sobre o futuro, o amanhã incerto, os planos que podem dar errado, os sonhos que podem nunca se realizar, a velhice que se aproxima, a morte que virá um dia. Esta pedra é fria como gelo em tuas mãos. Deposita-a aos pés da cruz e declara: Jesus, Tu tens o futuro em tuas mãos. Tu conheces os planos que tens para mim, planos de paz e não de mal, para me dar esperança e futuro. Eu confio meu amanhã a Ti. A quinta pedra representa a culpa e o remorso, os erros do passado que te assombram, as palavras que não deveria ter dito, as oportunidades que perdeste, as pessoas que decepcionaste. Esta pedra está manchada e suja, pesada como chumbo. Entrega-a a Jesus e proclama: Senhor, se confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu recebo o Teu perdão completo. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Uma por uma, deposita todas as pedras da preocupação aos pés da cruz. Não é fuga da responsabilidade. É reconhecimento de que Deus tem ombros mais largos que os teus, mãos mais fortes que as tuas, coração mais sábio que o teu. É admissão de que há problemas grandes demais para a capacidade humana, mas pequenos demais para o poder divino. O Deus da madrugada e sua agenda especial. De madrugada ouvirás a minha voz, ó Senhor. De madrugada apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Davi descobriu algo revolucionário. Deus tem horário especial para se encontrar com seus filhos na quietude da noite. Não é coincidência que muitas das experiências mais profundas com Deus acontecem durante as madrugadas. Enquanto o mundo dorme e o barulho das atividades humanas diminui, o céu intensifica suas operações sobre a terra. É como se Deus aproveitasse o silêncio noturno para trabalhar de forma mais íntima, mais pessoal, mais específica na vida de seus filhos. Os anjos recebem instruções especiais. Os milagres são preparados nos bastidores celestiais. As respostas às orações são elaboradas nos laboratórios divinos. Tua insônia pode não ser distúrbio do sono. Pode ser convite divino para uma audiência particular com o Rei dos Reis. Pode ser que Deus esteja preservando teu estado de vigília, porque tem algo específico para te mostrar, uma revelação para te dar, uma palavra profética para depositar em teu coração. Durante o dia, nossa mente está ocupada com 1000 tarefas. Nossa atenção está dividida entre múltiplas responsabilidades. Nossos ouvidos estão bombardeados por ruídos de toda espécie. Mas na quietude da madrugada, quando o mundo para e o silêncio reina, nosso coração fica mais sensível à voz suave e delicada do Espírito Santo. Pensa nisso. Jesus se levantava de madrugada para orar. Marcos 1:35 diz: Levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Se o Filho de Deus precisava destes encontros matinais com o Pai, quanto mais nós precisamos destes momentos sagrados de comunhão. José e a linguagem celestial dos sonhos.
José tinha uma capacidade sobrenatural de interpretar sonhos porque sabia que Deus fala na linguagem dos símbolos noturnos. Quando os sonhos de Faraó perturbaram todo o Egito, quando os magos e sábios da corte fracassaram na interpretação, José declarou: "Não estão em Deus as interpretações?" Isso nos revela uma verdade profunda. Deus não parou de falar através de sonhos. Ele continua usando esta linguagem mística para se comunicar conosco. Joel 2:28 profetiza: "Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos." Teus sonhos não são apenas produtos aleatórios da mente cansada, processando informações do dia. Podem ser cartas do céu, mensagens codificadas do Espírito Santo, GPS espiritual indicando direções para a tua vida. Mesmo os sonhos que parecem confusos ou estranhos podem conter pepitas de ouro espiritual quando interpretados pela sabedoria divina. E mesmo tua insônia pode ser um convite divino para uma conversa íntima com o Criador. Pode ser que Deus esteja preservando teu estado de vigília, porque quer te falar algo que só pode ser ouvido no silêncio da madrugada, algo que não conseguirias discernir no barulho do dia. José não apenas interpretava sonhos, ele vivia sonhos. O sonho que teve na adolescência, onde seus irmãos e até seus pais se curvavam diante dele, parecia impossível quando foi vendido como escravo. Mas Deus usa até mesmo as traições humanas para cumprir seus propósitos divinos. Paulo e Silas, transformando prisão em púlpito. Na escuridão do cárcere de Filipos, com os pés no tronco e as costas feridas pelos açoites, Paulo e Silas fizeram algo que desafiou toda a lógica humana. Transformaram a madrugada de sofrimento em culto de adoração. Por volta da meia-noite, quando a dor estava mais intensa e a situação parecia mais desesperadora, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Não eram cânticos baixos, sussurrados para não incomodar ninguém. A Bíblia diz que os demais presos os escutavam. Era a adoração audível, corajosa, desafiadora. Era a fé cantando mais alto que a dor, a esperança ecoando mais forte que o desespero. E então aconteceu o milagre. Subitamente sobreveio um grande terremoto, de tal modo que os alicerces do cárcere se abalaram, e logo se abriram todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Seus cânticos quebraram não apenas as cadeias físicas, mas as prisões espirituais. A adoração em meio à aflição tem poder supernatural de quebrar estruturas, abalar alicerces, abrir portas que pareciam definitivamente fechadas. Tua cama pode se tornar tua prisão de ansiedade ou teu púlpito de louvor. A escolha é tua. Podes passar a madrugada gemendo de preocupação ou cantando de fé. Podes usar tua vigília para remoer problemas ou para adorar o solucionador de problemas. Quando começares a louvar a Deus em meio à tua aflição noturna, não te surpreendas se as cadeias da ansiedade começarem a se soltar, se as portas das oportunidades começarem a se abrir, se os alicerces dos problemas começarem a tremer. Os anjos da guarda noturna, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Os anjos de Deus não são personagens de ficção, não são símbolos poéticos, não são metáforas espirituais. São seres reais, guerreiros celestiais, mensageiros divinos que recebem ordens específicas de Deus para proteger, guiar e ministrar aos herdeiros da salvação. Eles não tiram férias, não cochilam durante o plantão noturno, não se distraem com redes sociais celestiais. Enquanto tu repousas, ou tentas repousar, eles montam guarda militar ao redor de tua cama. Teu quarto não é apenas um aposento comum, é uma fortaleza espiritual protegida por guerreiros que nunca foram derrotados em batalha. Eliseu orou para que os olhos de seu servo fossem abertos, e o jovem viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que mudou? A realidade espiritual sempre esteve lá. O que mudou foi a percepção. Os anjos já estavam ao redor. O servo apenas passou a vê-los. Assim é contigo nesta madrugada.
Os anjos de Deus estão posicionados estrategicamente ao redor de tua cama. Há um na cabeceira, intercedendo por teus sonhos. Há outro aos pés, protegendo teu descanso. Há anjos nas 4 esquinas do quarto, formando um perímetro de segurança espiritual. Quando a ansiedade sussurra, tu estás sozinho nesta luta, lembra-te de que há mais conosco do que contra nós. Quando o medo grita, não há proteção para ti, declara com fé. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. A purificação noturna do coração. A noite é tempo sagrado de limpeza espiritual. Como Deus lavou os pés empoeirados dos discípulos no cenáculo, Ele quer lavar tua alma das impurezas acumuladas durante o dia. É hora de higiene espiritual, de descontaminação emocional, de purificação mental. Durante o dia, nossa alma acumula poeira do mundo, críticas que ouvimos, palavras ásperas que falamos, pensamentos impuros que entretivermos, amarguras pequenas que guardamos. Como um viajante que volta para casa com as sandálias sujas pela estrada, chegamos ao fim do dia com o coração contaminado pelas experiências mundanas. Mas Deus, em sua misericórdia, estabeleceu a noite como tempo de lavagem espiritual. Cada arrependimento sussurrado no travesseiro é uma lágrima preciosa aos olhos de Deus. Cada confissão feita na quietude do quarto é incenso que sobe ao trono celestial. O perdão flui como rio cristalino na escuridão, carregando toda a culpa, toda a vergonha, todo remorso para o mar do esquecimento divino. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É tempo de perdoar e ser perdoado. Perdoa quem te feriu hoje com palavras ou ações. Perdoa quem te decepcionou, quem não correspondeu às tuas expectativas, quem quebrou promessas feitas. E perdoa a ti mesmo pelos erros cometidos, pelas oportunidades perdidas, pelas palavras que machucaram alguém. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, mas a limpeza espiritual acontece a cada noite. É como tomar banho antes de dormir. Não vamos para a cama carregando a sujeira do dia. Gratidão pelas bênçãos invisíveis que nos cercam. Meu querido, minha querida, enquanto tua mente ansiosa se fixa obsessivamente nas faltas, nas ausências, no que está faltando em tua vida, Deus quer abrir teus olhos espirituais para as abundâncias invisíveis que te cercam. É como se estivesses numa biblioteca imensa, mas reclamando que não tem livros porque estás olhando apenas para uma prateleira vazia. O ar que respiras neste momento não é apenas mistura de gases atmosféricos, é graça pura de Deus. Cada inspiração é um milagre renovado. Cada expiração é uma dádiva divina. Há pessoas neste momento ligadas a respiradores artificiais que dariam tudo para respirar naturalmente como tu respiras. O coração que bate em teu peito, mesmo acelerado pela ansiedade, não é apenas órgão muscular bombeando sangue, é misericórdia divina em ação. Cada batida é uma declaração de amor de Deus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. São aproximadamente 100.000 declarações de amor por dia, vindas diretamente do coração de Deus para o teu. A cama onde repousas teu corpo não é apenas móvel comprado numa loja, é provisão divina. Há milhões de pessoas dormindo no chão frio, nas ruas, debaixo de pontes, em refugiados de guerra. Tua cama é palácio comparada às condições em que boa parte da humanidade dorme. A família que dorme na mesma casa que tu, mesmo com todos os conflitos e imperfeições, não é garantia, é dádiva. Cada pessoa que compartilha teu teto é presente de Deus em tua vida. Há viúvas que dariam tudo para ouvir novamente o ronco do marido que as incomodava. Há pais que pagariam qualquer preço para ter de volta o filho rebelde que tanto os preocupava. Mesmo tua insônia pode ser bênção disfarçada. Enquanto outros desperdiçam as madrugadas dormindo inconscientemente, tu tens tempo extra na presença do Altíssimo. São horas preciosas de comunhão que outros não têm. É like audience privada com o Rei do Universo, enquanto o resto do mundo está inconsciente. Esperança, que brota no meio das lágrimas noturnas. A noite pode durar o choro, mas a alegria vem pela manhã.
Este é um dos versículos mais consoladores da Bíblia, mas também um dos mais mal compreendidos. Não significa que todos os problemas serão resolvidos quando o sol nascer. Significa que há um princípio espiritual operando. Depois da noite mais escura, sempre vem o amanhecer. Tuas lágrimas noturnas não são sinais de fraqueza espiritual, são sementes de alegria futura. Cada gota salgada que rola pela tua face é investimento no jardim da restauração que Deus está plantando em tua vida. As lágrimas irrigam o solo do coração, preparando-o para a colheita de bênçãos que está por vir. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo minutos depois. As lágrimas não eram de derrota, eram de empatia, de compaixão, de identificação com a dor humana. Assim são tuas lágrimas. Não indicam falta de fé, mas profundidade de sentimento. Há lágrimas que lavam feridas antigas, que desobstruem canais de bênção entupidos pela amargura, que preparam o coração para receber coisas novas. São lágrimas terapêuticas, curativas, restauradoras. Derrama-as sem vergonha, pois Deus recolhe cada uma delas numa botija preciosa. A esperança cristã não é otimismo superficial, nem pensamento positivo artificial. É certeza sobrenatural de que Deus está operando todas as coisas juntas para o bem daqueles que o amam. É convicção profunda de que nossa história não termina com problemas, termina com vitória, transformando luta em louvor. Através da gratidão, Jó perdeu tudo numa única noite: filhos, rebanhos, servos, saúde, apoio da esposa. Sentado no monturo de cinzas, com o corpo coberto de chagas, raspando as feridas com um caco de telha, ele ainda assim declarou: O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não era resignação passiva nem conformismo derrotista. Era reconhecimento de que a bondade de Deus não depende das circunstâncias favoráveis. Era a declaração de que o caráter de Deus permanece imutável, independente das tempestades que possam assolar nossa vida. Tua gratidão não pode depender da ausência de problemas. Precisa brotar da presença de Deus. Não pode estar condicionada às bênçãos recebidas. Precisa estar fundamentada no caráter do abençoador. Mesmo na madrugada mais difícil, mesmo na noite mais escura, pode sussurrar com fé: Obrigado, Senhor, porque és bom. Agradecer a Deus em meio à luta não é hipocrisia nem fingimento. É reconhecimento de que há muito pelo que ser grato, mesmo quando tudo parece estar dando errado. É escolha consciente de focar no que Deus já fez, em vez de ficar obcecado com o que ainda não aconteceu. Quando começares a agradecer a Deus mesmo em meio às dificuldades, algo sobrenatural acontece em teu espírito. A atmosfera espiritual ao teu redor muda. Os demônios da depressão fogem espavoridos. Os anjos da alegria se aproximam com adoração. O próprio Deus se agrada e habita nos louvores de seu povo. O altar da memória e o testemunho das vitórias passadas. Levanta um altar de memória no teu coração, como os israelitas faziam quando Deus operava milagres. Reúne as pedras das vitórias passadas, empilha-as numa torre de testemunho. Cria um monumento de fidelidade divina que possa ser consultado nos momentos de desânimo. Lembra-te de quando Deus te livrou da doença que parecia fatal. Lembra-te da porta de emprego que se abriu quando todas pareciam fechadas. Lembra-te do casamento que foi restaurado quando já estava no cartório para o divórcio. Lembra-te dos filhos que voltaram para casa depois de anos perdidos nas drogas. Lembra-te da vez que o dinheiro surgiu exatamente na hora que precisavas pagar uma conta urgente. Lembra-te de quando a chuva parou exatamente na hora que saías de casa. Lembra-te de quando acordaste bem no horário certo, mesmo sem o despertador. São milagres pequenos que revelam um Deus grande. Cada vitória passada é profecia de vitórias futuras. Cada livramento anterior é garantia de que Deus não mudou de opinião sobre ti. Se Ele fez uma vez, fará novamente. Se te livrou antes, te livrará agora. Se abriu o mar vermelho, também pode abrir o mar de dificuldades que enfrentas hoje. Tua memória da fidelidade divina é antídoto contra o desespero presente. É vacina contra o vírus da descrença.
é remédio contra a enfermidade do medo. Quando a ansiedade grita, Deus te esqueceu, tua memória responde, lembro-me das obras antigas do Senhor. Davi, o salmista, que transformou insônia em inspiração. Quantas noites Davi passou acordado na caverna de Adulão, fugindo da lança homicida de Saul. Quantas madrugadas ele contemplou as estrelas do deserto, com o coração dividido entre a unção de rei que havia recebido e a vida de fugitivo que estava vivendo. Quantas vigílias ele enfrentou no palácio, carregando o peso da coroa e as responsabilidades de liderar uma nação. Mas, em vez de se consumir pela amargura, em vez de passar as madrugadas, remoendo injustiças ou planejando vinganças, Davi transformou cada vigília em composição espiritual, cada insônia em inspiração divina. Quando me lembro de ti no meu leito, e em ti medito nas vigílias da noite. Ele declara no Salmo 63. Davi descobriu o segredo de santificar a insônia. Em vez de lutar contra ela, usá-la como tempo de comunhão com Deus. Em vez de ver as horas acordadas como punição, vê-las como oportunidade de adoração. Em vez de considerar a vigília como maldição, considerá-la como privilégio. Muitos dos salmos mais consoladores foram compostos durante essas vigílias noturnas. O Salmo 23, O Senhor é meu pastor, pode ter brotado durante uma madrugada quando Davi se lembrou de seus dias como pastorzinho, contemplando como Deus havia cuidado dele. O Salmo 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pode ter nascido durante uma noite na caverna, quando Davi experimentou a proteção divina. Assim, tua insônia pode se tornar teu estúdio de gravação celestial, onde compões sinfonias de fé que podem abençoar gerações. Tuas vigílias podem se tornar laboratório de louvor, onde Deus produz antídotos contra a depressão de outros corações. Tuas madrugadas podem se tornar oficina espiritual, onde o Espírito Santo fabrica consolações para almas aflitas. Em vez de perguntar, por que não consigo dormir? Pergunta, o que Deus quer me ensinar nesta vigília? Em vez de se desesperar com a insônia, usa-a como tempo de interceder por outros que também estão acordados nesta madrugada. Transforma teu quarto numa sala de oração, tua cama num altar de adoração. José do Egito, o sonhador, que viveu seus sonhos. José era um jovem de 17 anos quando Deus plantou sonhos proféticos em seu coração. Sonhou que os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu. Sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Eram sonhos audaciosos, improváveis, humanamente impossíveis para um menino que era o 11º filho de Jacó. Mas entre os sonhos recebidos na adolescência e os sonhos cumpridos na idade adulta, José passou por um vale profundo de sofrimento. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, levado para a terra estranha, falsamente acusado de estupro pela mulher de Potifar, jogado numa prisão egípcia, onde poderia ter morrido esquecido. Durante todas essas provações, José poderia ter concluído que Deus havia mentido, que os sonhos eram apenas ilusões juvenis, que deveria desistir das promessas divinas. Mas ele manteve a fé nos sonhos que Deus havia dado, mesmo quando as circunstâncias gritavam o contrário. Cada noite na prisão, cada madrugada como escravo, cada vigília de sofrimento era preparação para o palácio. Deus estava moldando o caráter de José, desenvolvendo sua capacidade de liderança, preparando-o para governar uma nação durante os anos de fome mais severa da história. Teus sonhos interrompidos hoje podem ser mapas do destino glorioso que Deus planejou para ti. Tuas madrugadas de ansiedade podem ser aulas de fé preparatórias para as bênçãos que vêm. Tuas vigílias forçadas podem ser treinamento espiritual para as responsabilidades que Deus quer te confiar. José aprendeu a interpretar sonhos na prisão, habilidade que o levaria até o trono de Faraó. Às vezes, Deus permite que passemos por dificuldades para desenvolver talentos que serão essenciais no nosso destino. Talvez tua insônia seja a escola noturna, onde Deus está te ensinando paciência, desenvolvendo tua vida de oração, aprofundando tua dependência dele. Pedro, da culpa noturna à restauração matinal. A noite em que Pedro negou Jesus 3 vezes
Foi a noite mais longa de sua vida. Depois de vangloriar-se de que jamais abandonaria o Mestre, depois de jurar que estava disposto a morrer por ele, Pedro fez exatamente o oposto quando a pressão veio. Na primeira pergunta da criada, ele negou conhecer Jesus. Na segunda pergunta, negou novamente. Na terceira pergunta, começou a praguejar e jurar que não conhecia aquele homem. E imediatamente o galo cantou, exatamente como Jesus havia profetizado. A Bíblia diz que Pedro, lembrando-se da palavra de Jesus, saiu dali e chorou amargamente. Imagina a agonia daquela madrugada, a culpa corroendo o coração, o remorso dilacerando a alma, a vergonha queimando como ferro em brasa. Pedro tinha certeza de que havia perdido para sempre o direito de ser chamado discípulo. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Depois da ressurreição, numa manhã na praia do mar de Tiberíades, durante um café da manhã preparado pelo próprio Cristo ressurreto, Jesus fez 3 perguntas a Pedro, uma para cada negação. Simão, filho de Jonas, tu me amas? 3 perguntas, 3 respostas, 3 comissões. Apacenta meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. A restauração de Pedro foi tão completa que ele se tornou o pregador do sermão de Pentecostes, onde 3.000 almas se converteram. O homem que negou Jesus 3 vezes pregou um sermão onde 3.000 confessaram Jesus publicamente. Deus tem senso de humor redentor. Tuas falhas noturnas não são sentenças definitivas, são convites à restauração matinal. Tuas quedas na escuridão não são pontos finais, são vírgulas na narrativa que Deus está escrevendo sobre tua vida. Teus erros cometidos nas madrugadas de fraqueza podem se tornar credenciais de compaixão para ministrar a outros que passam pelas mesmas lutas. Daniel, o profeta, que recebia revelações na madrugada. Daniel recebia visões e revelações durante a noite porque seu coração estava sintonizado na frequência celestial. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões enquanto estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Os mistérios do reino lhe eram desvendados nas horas silenciosas da madrugada. Enquanto outros dormiam inconscientemente, Daniel estava acordado, recebendo downloads celestiais, blueprints divinos, profecias que se cumpririam séculos depois. Daniel entendeu que há coisas que Deus só revela na quietude da noite, verdades que só podem ser percebidas quando o barulho do mundo diminui, e nossos ouvidos espirituais ficam mais sensíveis. Algumas revelações divinas precisam de silêncio para serem ouvidas. Algumas visões celestiais precisam de escuridão para serem vistas. Tua inquietação noturna pode ser Deus preparando teu coração para receber revelações que transformarão não apenas tua vida, mas as vidas ao teu redor. Pode ser que Ele esteja ajustando tua frequência espiritual para receber transmissões celestiais que não conseguirias captar durante o dia. Daniel jejuava e orava, e as revelações vinham. Ele buscava entender as Escrituras, e Deus lhe dava interpretações proféticas. Ele se humilhava diante de Deus e recebia visões do futuro. Sua insônia era produtiva, sua vigília era frutífera, suas madrugadas eram um investimento no reino eterno. Elias, fortalecido pelo anjo no deserto. Depois da vitória espetacular no Monte Carmelo, onde o fogo de Deus consumiu o sacrifício e envergonhou os profetas de Baal, Elias deveria estar no auge da confiança espiritual. Mas quando Jezabel ameaçou matá-lo, ele fugiu para o deserto e se assentou debaixo de um zimbro, pedindo para morrer. Basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Era depressão pós-vitória, síndrome do esgotamento espiritual, cansaço da alma que nenhum descanso físico consegue curar. Elias estava exausto não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Mas Deus não o abandonou no deserto da depressão. Um anjo veio durante a noite, tocou-o suavemente e disse: levanta-te e come. Havia um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Elias comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo veio pela segunda vez, tocou-o novamente e disse: levanta-te e come, porque muito longo é o caminho que te resta.
Com apenas 2 refeições sobrenaturais, Elias foi fortalecido para uma jornada de 40 dias até o Monte Horebe. 2 refeições para 40 dias. É matemática impossível para a nutrição humana, mas perfeitamente possível para a provisão divina. Tua fraqueza noturna é oportunidade para o fortalecimento divino. Quando tuas forças se esgotam, as forças de Deus se manifestam. Quando chegaste ao fim de ti mesmo, descobres que Deus não tem fim. Tua insônia pode ser o deserto onde Deus quer te alimentar com maná celestial, te fortalecer com recursos sobrenaturais. Às vezes, Deus permite que cheguemos ao limite das forças humanas para que experimentemos o poder da provisão divina. Permite que passemos pela exaustão emocional para que conhecemos o descanso que vem do alto. Permite a fraqueza física para que experimentemos a força espiritual. Samuel, o menino que ouviu Deus na quietude. Menino. Samuel dormia no templo, perto da arca de Deus, quando ouviu uma voz chamando seu nome na madrugada. Samuel, Samuel. Era a voz tão real que ele pensou ser Eli, o sacerdote, chamando-o. Correu até Eli 3 vezes, mas o velho sacerdote não o havia chamado. Finalmente Eli entendeu que era o Senhor quem falava com o menino e orientou. Vai, deita-te, e se te chamar dirás, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel obedeceu, e quando Deus o chamou pela 4ª vez, ele respondeu, fala, Senhor, que o teu servo ouve. A mesma voz que chamou Samuel na quietude do templo continua sussurrando na quietude das madrugadas. Deus não parou de falar, nós é que paramos de ouvir. Nossa vida diurna está tão cheia de ruídos, distrações, ocupações, que não conseguimos discernir a voz suave e delicada do Espírito Santo. Mas na madrugada, quando o barulho diminui e o silêncio reina, nossos ouvidos espirituais ficam mais sensíveis. É como sintonizar um rádio. Durante o dia, há interferências de múltiplas estações. Na madrugada, a recepção fica mais clara. Tua insônia pode ser chamado divino para uma audiência particular com o Rei dos Reis. Pode ser que Deus esteja sussurrando teu nome na escuridão, mas tu não estás ouvindo porque estás focado na ansiedade. Para de lutar contra a vigília e pergunta, fala, Senhor, que teu servo ouve. José e Maria, protegidos pelos sonhos divinos. O anjo do Senhor apareceu a José em sonhos para proteger Jesus da fúria homicida de Herodes. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Era a ordem de mudança radical no meio da madrugada. José poderia ter questionado, por que agora? Por que não durante o dia? Por que através de um sonho e não de uma visita angelical mais óbvia? Mas ele obedeceu imediatamente, levantou-se na mesma noite, tomou o menino e Maria e fugiu para o Egito. Os magos do Oriente também foram avisados em sonhos para voltarem por outro caminho, não passando por Jerusalém para informar Herodes sobre o local onde encontraram Jesus. Deus usou sonhos e avisos noturnos para proteger o Messias da destruição. Deus continua usando sonhos, visões noturnas e vigílias para proteger seus filhos dos perigos que não vemos. Tua insônia pode ser sistema de alerta espiritual, proteção divina disfarçada. Pode ser que Deus esteja te mantendo acordado porque há intercessão urgente a ser feita, há perigo a ser evitado, há oportunidade a ser aproveitada. Ansiedade noturna, vencendo o Golias interior. A ansiedade noturna é como Golias de Gate gritando blasfêmias contra tua fé, desafiando tua confiança em Deus, tentando te intimidar com sua estatura gigantesca e sua voz estrondosa. Por 40 dias, manhã e tarde, Golias desafiou o exército de Israel, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Os soldados experientes tremiam de medo diante daquele gigante. Saul, o rei que se destacava em estatura entre todo o povo, também estava aterrorizado. O gigante parecia invencível, intransponível, indestrutível. Sua armadura pesava 57 quilos, sua lança era como o eixo de tecelão. Sua presença gerava pavor coletivo. Mas então apareceu Davi, um jovem pastor que não tinha armadura sofisticada, não tinha treinamento militar formal, não tinha experiência em batalhas. Sua única arma era uma funda simples e 5 pedras lisas escolhidas no ribeiro.
Sua única estratégia era a fé no Deus vivo. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Uma declaração de fé que ecoou pelos vales e chegou aos céus. Assim é com tua ansiedade noturna, meu querido, minha querida. Ela pode parecer gigantesca, invencível, mais forte que tua capacidade de resistência. Pode estar gritando ameaças em teus ouvidos há dias, semanas, meses. Pode estar desafiando tua fé, questionando a bondade de Deus, semeando dúvidas sobre o futuro. Mas tu não precisas de armadura sofisticada para vencê-la. Não precisas de técnicas psicológicas complexas. Não precisas de medicamentos caros. Não precisas de anos de terapia. Uma pedra lisa da confiança, atirada com precisão da fé, pode derrubar esse gigante. A pedra que matou Golias não era especial. Era apenas uma pedra comum escolhida no ribeiro. O que a tornou letal foi a fé do jovem que a atirou e o poder do Deus em quem ele confiava. Assim, tua arma contra a ansiedade não precisa ser sofisticada. Precisa apenas estar nas mãos da fé. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Memórias dolorosas, curadas pela cruz de Cristo. As memórias que te assombram na escuridão da madrugada são como fantasmas do passado que se recusam a ser sepultados. Elas retornam nas horas silenciosas, quando as defesas da mente estão mais baixas, quando a alma está mais vulnerável, quando o coração está mais sensível. São lembranças de traições que dilaceraram tua confiança, de perdas que estilhaçaram tua esperança, de fracassos que mancharam tua autoestima, de pecados que contaminaram tua consciência. Elas surgem como filmes em slow motion, reproduzindo cenas dolorosas com detalhes cruéis. Mas escuta bem, filho querido de Deus. Essas memórias dolorosas não têm poder sobre tua identidade em Cristo. Na cruz, Jesus não apenas carregou teus pecados, mas também tuas dores, traumas, feridas emocionais e cicatrizes psicológicas. Isaías 53:4 declara: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A palavra hebraica para dores é makob, que significa dores físicas, mas também angústias mentais, tormentos emocionais, sofrimentos psicológicos. Jesus levou sobre si não apenas o castigo dos teus pecados, mas também a dor das tuas memórias traumáticas. Cada lembrança dolorosa que te assombra pode ser levada aos pés da cruz e deixada ali para sempre. Não precisas carregar o peso do passado sobre teus ombros. Não precisas reviver indefinidamente as cenas dolorosas. Podes declarar com fé: está consumado. Não apenas a redenção dos pecados, mas também a cura das memórias. O sangue de Jesus tem poder para purificar não apenas a consciência culpada, mas também a memória ferida. Pode transformar as lembranças venenosas em testemunhos de vitória, os traumas em triunfos, as cicatrizes em símbolos de cura. Cansaço emocional, renovado como águia. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O cansaço emocional é diferente do cansaço físico. Podes dormir 12 horas seguidas e ainda acordar emocionalmente exausto. Podes tomar todos os vitaminas do mundo e continuar com a alma fatigada. É o cansaço que não se cura com descanso corporal porque tem origem na alma. É o cansaço de carregar fardos pesados demais para teus ombros emocionais, de tentar resolver problemas grandes demais para tua capacidade mental, de lutar batalhas longas demais para tua resistência espiritual, de manter esperanças que são constantemente frustradas. Mas Deus promete renovação completa para os que esperam nele. A palavra hebraica kavá significa não apenas aguardar passivamente, mas esperar ativamente, com expectativa, com confiança, como quem torce uma corda, entrelaçando tua vida com a vida de Deus. A águia é mencionada como símbolo de renovação, porque passa por um processo único na natureza. Quando envelhece e suas penas ficam pesadas, seu bico fica encurvado,
Suas garras ficam cegas. Ela vai para o alto de uma montanha e passa por um processo de renovação total. Quebra o bico contra a rocha até que nasça um novo. Arranca as garras velhas até que cresçam novas. Perde todas as penas velhas até que brotam penas novas. É processo doloroso que dura cerca de 150 dias, mas no final ela voa novamente como águia jovem. Assim, Deus quer renovar completamente tua capacidade emocional de voar sobre as adversidades. Não é reforma superficial, é reconstrução total. Não é maquiagem espiritual, é cirurgia divina. Não é melhoria temporária, é transformação permanente. A armadura de Deus na batalha noturna. Pelo mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A batalha espiritual se intensifica durante a noite. É como se o inimigo aproveitasse a vulnerabilidade das trevas, a fragilidade da solidão, a sensibilidade do cansaço para desferir seus ataques mais virulentos contra nossa alma. Mas Deus não nos deixou desarmados nesta batalha. Ele preparou uma armadura espiritual completa. Cada peça projetada especificamente para neutralizar uma estratégia específica do adversário. Cingindo-vos com a verdade. O cinto da verdade protege os órgãos vitais da fé. A verdade de que Deus te ama incondicionalmente, independente de quantas vezes falhaste. A verdade de que és filho de Deus, não por mérito próprio, mas por adoção divina. A verdade de que tua identidade não depende da performance, mas da graça. Vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça protege o coração, sede das emoções. Mas não é tua justiça própria, que é como trapo de imundícia. É a justiça de Cristo que te cobre, que te protege da condenação, que te livra da culpa, que te dá ousadia para te aproximar do trono da graça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Os pés calçados dão firmeza ao andar, segurança ao pisar, estabilidade ao correr. O evangelho da paz te dá passos firmes na certeza da salvação, caminhada segura na jornada da fé, corrida constante na direção do prêmio celestial. Tomando o escudo da fé. O escudo era a maior peça defensiva do soldado romano, capaz de proteger todo o corpo. A fé genuína em Deus extingue todos os dardos inflamados do maligno, as setas da dúvida, as lanças do desânimo, as flechas do medo, os dardos da ansiedade. Tomando o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça, sede dos pensamentos. A certeza da salvação protege tua mente dos ataques contra a tua segurança eterna, das dúvidas sobre tua aceitação divina, dos questionamentos sobre teu futuro celestial, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma ofensiva na armadura. Cada versículo memorizado é golpe certeiro contra os ataques do inimigo. Cada promessa decorada é estocada fatal nas mentiras do adversário. Cada verdade bíblica internalizada é espada afiada nas mãos do Espírito Santo. Liberação de perdão. As chaves da liberdade. O perdão não é sentimento, é decisão. Não é emoção, é ação. Não é algo que sentes, é algo que fazes. Podes perdoar mesmo quando não tens vontade de perdoar, mesmo quando a dor ainda lateja, mesmo quando a ferida ainda sangra. Jesus disse: perdoai e sereis perdoados. Não disse: sintam perdão. Disse: perdoem. Não disse: esperem até que a dor passe. Disse: perdoem agora. Não disse: perdoem apenas quando merecerem. Disse: perdoem assim como foram perdoados. Nesta madrugada sagrada, convido-te a tomar a decisão mais libertadora que um ser humano pode tomar. Escolher perdoar quem te feriu. Não porque a pessoa merece, mas porque tu mereces ser livre. Não porque foi fácil, mas porque Jesus tornou possível. Perdoa o pai que te abandonou quando eras criança. Perdoa a mãe que não soube te amar como precisavas. Perdoa o cônjuge que quebrou os votos matrimoniais. Perdoa o filho que escolheu caminhos que dilaceram teu coração. Perdoa o amigo que te traiu quando mais precisavas de lealdade.
Perdoa o chefe que te humilhou publicamente. Perdoa o pastor que te decepcionou com seus erros. Perdoa o médico que errou no diagnóstico. Perdoa o motorista bêbado que matou teu ente querido. Perdoa até mesmo aqueles que abusaram de ti na infância. E perdoa a ti mesmo. Perdoa-te pelos erros que cometeste, pelas oportunidades que perdeste, pelas palavras que não deveria ter dito, pelas atitudes que machucaram pessoas queridas. Perdoa-te por não ser perfeito, por ter falhado, por ter sido humano. Cada perdão concedido é uma chave que abre as prisões do rancor em teu coração. Cada ofensa liberada é uma corrente que se quebra ao redor de tua alma. Cada mágoa entregue é um peso que se retira de teus ombros emocionais. A oração sacerdotal de Jesus, intercessão contínua. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós o somos. Estando eu no mundo, guardava-os em teu nome. Aqueles que me deste, eu guardei, e nenhum deles se perdeu. Esta é parte da oração que Jesus fez na noite antes de ser crucificado. Não orou apenas pelos discípulos que estavam presentes, mas também por todos os que haviam de crer nele através da palavra deles. Isso inclui ti, meu querido, minha querida. Jesus não parou de interceder por ti. Hebreus 7:25 declara: portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Neste exato momento, enquanto ouves estas palavras, Jesus está à direita do Pai defendendo tua causa. Quando Satanás se apresenta diante de Deus com acusações contra ti, Jesus mostra as marcas dos cravos em suas mãos e declara: este é meu, eu morri por ele. Quando o adversário aponta teus pecados, Jesus aponta seu sangue. Quando o acusador menciona tuas falhas, o advogado menciona sua graça. Tu não estás sozinho nesta batalha noturna. Não estás desamparado nesta luta contra a ansiedade. Não estás órfão neste mundo hostil. Tens um intercessor que nunca dorme, um advogado que nunca perde uma causa, um sumo sacerdote que se compadece de tuas fraquezas. Cura interior, restauração completa da alma. Deus não é especialista em remendos. Ele é mestre em restaurações completas. Não faz cirurgias paliativas. Faz reconstruções totais. Não oferece melhorias temporárias. Promete transformações permanentes. Como um oleiro habilidoso que refaz o vaso quebrado no torno, ele quer remodelar completamente tua vida emocional. Ezequiel 36:26. É sua promessa pessoal para ti. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O coração de pedra é aquele endurecido pela dor, insensibilizado pela decepção, petrificado pela amargura, calcificado pelo ressentimento. É coração que não consegue mais amar livremente, confiar plenamente, esperar genuinamente, perdoar completamente. Mas Deus promete substituí-lo por um coração de carne, sensível à sua voz, receptivo ao seu amor, responsivo à sua graça, moldável às suas mãos. É coração que pulsa no ritmo celestial, que bate com compaixão pelos outros, que se emociona com as coisas de Deus. Tuas cicatrizes emocionais se tornarão marcas de vitória, testemunhas do poder restaurador de Deus. Como as cicatrizes de Jesus não desapareceram após a ressurreição, mas se tornaram provas da sua vitória sobre a morte, assim tuas feridas curadas se tornarão credenciais para ministrar cura a outros corações feridos. Família, cobertura espiritual sobre os amados. Nesta vigília santa, nesta madrugada consagrada a Deus, ergues tuas mãos intercessoras sobre tua família como sacerdote do lar, como guardião espiritual dos que compartilham teu teto, como vigia profético sobre os que carregas no coração. Por cada filho que dorme nesta casa, por cada respiração suave que sobe e desce em seus pequenos peitos, por cada sonho que se forma em suas mentes inocentes, por cada futuro que está sendo moldado enquanto eles dormem inconscientemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus durante esta noite. Declaro sobre teus filhos que acordarão renovados, protegidos do mal,
fortalecidos no bem, direcionados para o propósito divino. Que seus sonhos sejam visitações celestiais, seus despertares sejam ressurreições diárias, seus dias sejam páginas gloriosas no livro que Deus está escrevendo sobre suas vidas. Por teu cônjuge que repousa ao teu lado, por aquele coração que escolheste amar na alegria e na tristeza, na saúde e na enfermidade, na riqueza e na pobreza. Que Deus restaure a intimidade perdida, reacenda a chama do primeiro amor, costure os tecidos rasgados do relacionamento com fios de ouro da graça divina. Se há feridas entre vocês, que sejam curadas pelo bálsamo de Gileade. Se há palavras ásperas que deixaram cicatrizes, que sejam apagadas pelo sangue purificador de Jesus. Se há distância emocional, que seja eliminada pelo óleo da reconciliação. Que vosso casamento seja pequeno céu na terra, antecipação da eternidade com Deus. Por teus pais, mesmo que já tenham partido para a eternidade, que seus ensinamentos continuem ecoando em tua vida como música celestial. Se ainda estão vivos, que Deus os fortaleça na velhice, os console na solidão, os cure nas enfermidades, os abençoe nos seus últimos anos com a presença manifesta do Altíssimo. Casamentos em crise, restauração dos vínculos sagrados. Nesta hora de intercessão, teu coração se volta para cada casamento ferido que conheces, cada relacionamento em crise, cada lar dividido pela incompreensão, pela traição, pela frieza emocional, pela rotina que matou a paixão. Por aquele casal de amigos que está considerando o divórcio depois de 20 anos de união. Que Deus costure os retalhos rasgados do amor com fios de ouro da misericórdia. Que relembre a eles as promessas feitas no altar, os sonhos compartilhados no início, os filhos que nasceram como fruto da união. Por aquela esposa que descobriu a traição do marido e não sabe se consegue perdoar, que o Espírito Santo derrame sobre ela a graça sobrenatural do perdão, não como fraqueza, mas como força divina. Que Jesus, que perdoou seus algozes na cruz, capacite-a a perdoar quem quebrou seu coração. Por aquele marido que perdeu o emprego e se sente diminuído diante da família, envergonhado por não conseguir prover como gostaria. Que Deus restaure sua autoestima masculina, abra portas de oportunidade, lembre-o de que seu valor não está no que faz, mas em quem é como filho do Altíssimo. Que maridos amem suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não amor baseado em performance, mas amor incondicional que aceita, protege, honra e valoriza. Que esposas respeitem seus maridos como ao Senhor, não porque são perfeitos, mas porque foram estabelecidos por Deus como cabeças do lar. Que cada quarto de casal se torne lugar santo onde Deus habita, onde a intimidade é celebrada como presente divino, onde as diferenças são complementaridade e não competição, onde o perdão flui como o rio que irriga o jardim do amor. Enfermos, toque curador do grande médico. Teu coração intercessor se volta agora para cada leito de hospital onde alguém luta pela vida, para cada quarto onde a dor física dilacera o corpo, para cada pessoa que enfrenta diagnósticos que roubaram a esperança, tratamentos que drenam as forças, prognósticos que aterrorizaram a família, por aquela criança internada na UTI pediátrica, com tubos e fios conectados ao pequeno corpo frágil, rodeada de aparelhos que mantêm suas funções vitais funcionando. Que a mão poderosa de Deus toque cada órgão, cada célula, cada sistema do seu corpinho. Que seja como a filha de Jairo, sobre quem Jesus disse: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Por aquele idoso que luta contra o câncer, que vê o corpo definhando dia após dia, que se pergunta se vale a pena continuar lutando. Que Deus o fortaleça como fortaleceu Ezequias, dando-lhe ainda mais 15 anos de vida. Que cada sessão de quimioterapia seja ungida com poder curador celestial. Por aquela mãe que recebeu diagnóstico de doença degenerativa e teme não ver os filhos crescerem. Que Jesus, que ressuscitou o filho da viúva de Naim porque teve compaixão dela, tenha compaixão desta mãe e opere o milagre da cura completa. Por cada médico que coloca as mãos sobre os enfermos, que cada toque seja instrumento da misericórdia divina.
por cada enfermeiro que cuida com carinho, que cada cuidado seja manifestação do amor de Cristo, por cada remédio administrado, que seja potencializado pelo poder do alto, que hospitais se tornem templos de cura, onde milagres acontecem não apenas pela ciência médica, mas principalmente pela intervenção sobrenatural de Deus. Que famílias que choram na sala de espera sejam consoladas pela presença do Consolador. Órfãos e viúvas, o Pai dos desamparados. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo templo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os cativos com prosperidade. Nesta madrugada de intercessão, teu coração se compadece especialmente daqueles que perderam os vínculos familiares mais preciosos, que enfrentam a vida sem a cobertura natural que Deus estabeleceu, que precisam da paternidade celestial e do cuidado sobrenatural da Igreja. Por cada criança que dorme em orfanatos, que não tem o beijo de boa noite dos pais biológicos, que se pergunta por que foi abandonada, que sonha com uma família que a adote e a ame incondicionalmente. Que Deus seja pai para estas crianças, que levante famílias cristãs com coração para a adoção, que prepare lares cheios de amor para receber estes pequenos. Por cada viúva que enfrenta a solidão da cama vazia, que acorda durante a madrugada procurando o calor do corpo que já não está lá, que precisa tomar todas as decisões sozinha, que se sente perdida sem a cobertura masculina. Que Deus seja marido para as viúvas, protetor para as desamparadas, provedor para as necessitadas. Por cada órfão de pai que cresceu sem a figura masculina, que não teve quem o ensinasse a ser homem, que luta contra inseguranças e medos que um pai presente poderia ter curado. Que Deus levante padrastos piedosos, mentores espirituais, homens maduros que possam ser referência masculina para estes órfãos. Que a Igreja se torne família para os solitários, lar para os desamparados, cobertura para os desprotegidos. Que cristãos maduros abram seus corações e suas casas para acolher os que perderam seus vínculos familiares naturais. Desempregados. Provisão divina em tempos de escassez. Por cada pessoa que se deita preocupada com o sustento de amanhã, que acorda angustiada porque o dinheiro está acabando, que envia currículos sem receber respostas, que vai a entrevistas mas não é selecionada, que vê os sonhos profissionais sendo postergados indefinidamente. Por aquele pai de família que perdeu o emprego depois de 15 anos na mesma empresa, que se sente descartável num mundo que valoriza apenas os jovens, que não sabe como vai pagar as contas do mês que vem. Que Deus abra portas que nenhum homem pode fechar, que prepare oportunidades inimagináveis, que transforme esta crise em kairos, tempo oportuno de Deus. Por aquela jovem recém-formada que se formou em medicina, mas não consegue residência, que investiu anos de estudo, mas não encontra oportunidade para praticar, que vê colegas conseguindo vagas enquanto ela continua esperando. Que Deus honre seus esforços, coroe seus estudos com oportunidades de ouro, abra caminho onde parece não haver saída. Por cada pequeno empresário que viu o negócio falir durante a pandemia, que perdeu o investimento de uma vida, que se pergunta se vale a pena recomeçar. Que Deus seja Jeová Jiré, o provedor, que multiplique os recursos como multiplicou os pães e peixes, que transforme as perdas em ganhos maiores. Por cada pessoa em idade avançada que foi demitida e não consegue nova colocação, que enfrenta preconceito etário, que tem experiência mas é considerada ultrapassada. Que Deus valorize sua experiência, honre sua sabedoria, abra oportunidades onde possam contribuir significativamente. Que cada currículo entregue seja semente plantada em solo fértil. Que cada entrevista seja a oportunidade de mostrar os talentos que Deus depositou. Que cada não recebido seja redirecionamento para o sim que Deus preparou. Trabalhadores da noite, amparados na madrugada. Por cada trabalhador que, enquanto oramos aqui, está em plena labuta noturna. Motoristas que conduzem pelas estradas escuras, profissionais de saúde que velam em hospitais, policiais e guardas que mantêm a ordem, vigias que permanecem atentos nas portarias, profissionais das indústrias que não podem parar a produção,
garis que limpam as ruas enquanto a cidade dorme. Que a mão protetora do Senhor esteja sobre cada um. Que Ele renove as forças físicas, preserve da fadiga extrema e proteja contra acidentes e perigos ocultos. Que a noite, ainda que cansativa, se torne espaço de encontro com a presença de Deus, trazendo paz mesmo no meio da rotina exaustiva. Que a solidão dos turnos noturnos seja preenchida pelo Espírito Santo, que consola e fortalece. Que cada trabalhador da noite sinta que seu esforço não é invisível, mas precioso diante do Pai que tudo vê. Que os frutos do seu trabalho sustentem famílias, mantenham cidades funcionando e gerem provisão honrada para seus lares, nação e governantes. O clamor pelo país. Estendemos agora nossa intercessão sobre a nação. Senhor, cobre com tua graça os governantes, prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, juízes, legisladores. Dá-lhes sabedoria para decidir, coragem para agir com justiça, humildade para ouvir o povo, integridade para não se corromper. Oro para que a tua luz invada os gabinetes onde leis são feitas, os tribunais onde julgamentos são decididos, os palácios onde decretos são assinados. Que toda sombra de injustiça seja dissipada, que toda intenção corrupta seja exposta, que todo plano maligno seja frustrado. Sobre a economia, pedimos provisão. Sobre a saúde, pedimos recursos e eficácia. Sobre a educação, pedimos professores capacitados e estruturas dignas. Sobre a segurança, pedimos paz verdadeira, que não vem apenas de armas, mas da transformação de corações. E sobre o povo brasileiro, que haja unidade, que se curem as divisões políticas e ideológicas, que aprendamos a orar uns pelos outros, a nos respeitar mesmo quando pensamos diferente, a construir juntos uma nação melhor para as futuras gerações. Intercessão global, povos e nações da terra. Pai, não intercedemos apenas por nossa nação, mas por todas as nações da terra, pelos países em guerra, onde bombas caem enquanto crianças tentam dormir, pelos campos de refugiados, onde famílias buscam abrigo em condições precárias, pelos povos perseguidos por causa da fé, que arriscam a vida para proclamar o nome de Jesus. Que tua mão poderosa interrompa ciclos de violência, abra portas onde há muros, plante esperança onde há ruínas. Que missionários sejam fortalecidos, igrejas subterrâneas sejam consoladas, comunidades inteiras sejam alcançadas pelo poder transformador do Evangelho. Declaramos que a terra inteira será cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Declaramos que nenhuma força humana ou espiritual poderá impedir o avanço da tua palavra. Declaramos que as próximas gerações verão um derramamento sem precedentes da tua presença. Senhor, depois de tudo o que já ouvimos e oramos nesta vigília, eu me coloco inteiro diante de ti. Não quero apenas sentir tua paz hoje. Quero caminhar nela amanhã. Não desejo apenas consolo. Busco transformação. Por isso, assumo publicamente este pacto de fé à luz do Salmo 139, que me lembra que tu me sondas e me conheces, que cercas o meu deitar e o meu levantar, que tu estavas comigo no ventre, que nenhum pensamento me é escondido. Sonda-me. Compromisso com a verdade interior. Eu renuncio às máscaras. Não viverei mais de aparências nem construindo versões convenientes de mim mesmo. Conhece-me. Compromisso com a vulnerabilidade diante de Deus. Não quero racionalizar dores nem sofisticar culpas. Guia-me. Compromisso com passos práticos. Fé não é vapor. É pegada na terra. Por isso, eu assumo decisões concretas. Maravilhosamente formado, compromisso com identidade curada. Tu disseste que fui tecido de modo assombrosamente maravilhoso. Tua mão me guia, compromisso com a confiança no caminho. Quando eu não entender, descansarei. O caminho eterno, compromisso com perseverança. Eu não quero atalhos. Se o Senhor me chama ao caminho eterno, frutos que permanecem, compromisso com caráter do Espírito. Eu assumo viver os frutos do Espírito como liturgia diária. Nova cultura do sono. Compromisso com uma noite consagrada. A partir de hoje, minha cama é altar,
Meu travesseiro é entrega, meu lençol é manto de justiça. Chegamos ao limiar da noite, onde o coração repousa e o espírito recebe selo. Não encerramos um vídeo, consagramos um ciclo. Agora que a palavra que percorreu esta vigília se torne cobertura sobre ti, como orvalho que se deposita sem barulho e transforma a paisagem ao amanhecer. Bênção sobre a vida. Eu abençoo tua vida com paz estável, não dependente de circunstâncias. Bênção sobre a casa, sobre as portas. Coloco o nome do Senhor. Bênção sobre os relacionamentos. Eu abençoo tua família com reconciliações possíveis e impossíveis. Bênção sobre o trabalho e a provisão. Que portas adequadas se abram, que portas impróprias se fechem. Bênção sobre a saúde do corpo e da alma. Declaro equilíbrio nos hormônios, estabilidade nos batimentos, profundidade no sono. Bênção para as madrugadas futuras. Que cada madrugada encontre teu travesseiro consagrado, tua respiração compassada, tua alma em paz. Declarações proféticas para o amanhã. Eu declaro um amanhã com passos firmes, conversas alinhadas, encontro com pessoas-chave. Selo do Salmo 139. Sobre ti está o olhar que nunca pisca. Sob ti está a mão que nunca solta. Passo final. Ato de entrega concreta. Agora, inspira fundo. Ao inspirar, recebe paz. Ao expirar, entrega o que pesa. Bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus repouse sobre teu descanso. Vai em paz. Dorme em paz. Acorda em propósito. E que este amém não seja adeus, mas aliança. Hoje, amanhã e sempre. O Senhor te sonda, te conhece e te guia. Amém.